Fala, Piazada, tudo certo? Meu nome é Jonatas de Oliveira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. O tema do Qual é a Boa dessa semana é Castelo de Cartas. E aí, gente, tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Fiquei 2 semaninhas aí meio off, por causa que na primeira semana eu tive o meu chá de panela, meu chá de noivo, juntamente com a minha noiva, com a Eve. E na outra semana eu tive prova da OAB, e geralmente eu levo nos finais de semana, então meus 2 finais de semana, os últimos finais de semana foram muito corridos e acabou não tendo tempo para gravar vídeo. Porém, estamos aqui e eu quero falar com você sobre um tema bem importante, bem conhecido, inclusive o texto, mas vou tentar trazer de uma forma mais clara para que não haja a dúvida que eu tive da primeira vez que eu li. Quero ler com você lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 14 em diante. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente, e por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: Estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquira de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrependa-te. Talvez a versão que você tenha um pouco diferente. Hoje eu trouxe até a minha Bíblia King James atualizada para ler com vocês este texto. Mas vamos lá, gente. Por que o tema do vídeo do Qual é a Boa dessa semana é Castelo de Cartas? Possivelmente você, em algum momento da sua vida, você esteve perto de algum baralho de alguma coisa, seja um baralho, ou seja um jogo de Uno, ou qualquer outro jogo de cartas, e como uma boa criança que sou, eu obviamente pegava aquelas cartas, começava a montava um castelinho, papapá. O castelo de cartas, se você precisar na internet, tem competições de quem monta um castelo de cartas mais bonito, mais belo, mais magnífico. Só que todo mundo sabe que apesar da coisa mais bela que um castelo de cartas possa vir a ser, ele é frágil. A partir do primeiro toque, a primeira tirada de cartas, o vento que bate. Eu lembro como de vez em quando eu montava na sala de aula, não façam isso, mas quando eu montava na sala de aula, porque estava com tempo, alguma coisa assim, era o primeiro trupicão de alguém, ou alguém encostar na mesa, e todo aquele castelo que eu havia feito, toda aquela estrutura que eu havia montado, projetado, vinha desmoronar. Por quê? Porque é frágil. Eu moro numa cidade praieira, então também vou dar o exemplo de um castelo de areia. Quem aqui já não tentou fazer um castelinho de areia? E você pode ver na internet que existem aquele pessoal que é especializado em fazer castelo de areia, coisa muito linda, coisa magnífica, bela, tudo mais. Mas na primeira onda, no primeiro pisão de uma criança que vem correndo, acabou o castelo, desmonta, perde a sua beleza. Por quê? Porque é frágil. Porque apesar de mais belo que seja, apesar da maior representatividade que ele possa passar no sentido de beleza, de estrutura, de organização, ele é frágil. E no primeiro toque, no primeiro balançar, ele vem a cair. Quando eu li esse primeiro texto lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14, eu sou crescido na Assembleia de Deus, ou seja, o meio pentecostal. E para você que talvez não conheça o meio tanto assim o meio pentecostal, tem muita ligação com o fogo, que a gente tem que ser quente, que a gente está coberto pelo fogo do Espírito, enfim, é uma cultura assembleiana. E quando eu li esse texto, falava, eu vi o próprio Deus falando ao anjo da igreja de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia, que é antes fosse que você fosse quente ou frio, antes ou você fosse frio pelo menos, melhor que fosse que você tivesse sido quente, assumidamente quente ou assumidamente frio. E eu ficava, pô, como assim assumidamente frio? Que quente, beleza, quente é a gente, mas frio, pera lá. O frio é uma coisa ruim, o frio é uma coisa negativa. Contudo, mais negativo que o frio é o morno, de acordo com esse texto. E por quê e qual é o contexto? Aqui nós vemos uma sequência de cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia, e Laodiceia foi a última carta registrada em Apocalipse. E tem um ponto interessante que, quando você se separa em antes fosse frio ou quente, você fala, pô, por que Deus está desejando que seja frio? Mas aí vem a continuação do texto.
O fato de ser morno ali é uma figura de linguagem da falta de reconhecimento próprio, do autorreconhecimento da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que, como nós vemos no texto, o versículo 17, é uma igreja que se assumia rica, que já tinha conquistado muitas riquezas e que não precisava de mais nada. Contudo, a real estrutura interna da igreja de Laodiceia era uma igreja que estava pobre, digna de compaixão, miserável, cega e nu. Ou seja, era uma igreja que, apesar de se mostrar e de assumir que estava muito rica, muito bem, muito poderosa, era uma igreja que tinha muitos defeitos. E não somente muitos defeitos, ela não reconhecia o seu estado. É interessante a gente observar esse texto que o próprio Deus fala à igreja: adquire, eu estou te oferecendo ouro, compra ouro comigo para você realmente ter riqueza, compra roupa, compra um colírio para você mudar o seu estado atual. Porque se você continuar assim, morno, você continuar assim, querendo mostrar uma beleza que você não possui, querendo mostrar uma estrutura que você não tem, querendo mostrar um poder, querendo ou não, a igreja de Laodiceia ela queria mostrar uma posição superior. Não era uma igreja como as anteriores, como nós vemos, que estavam passando por dificuldades como perseguição, a espada, enfim, que estava passando por diversos problemas. Não, a igreja de Laodiceia se assumia como uma igreja boa, uma igreja importante. E o pior destaque desse texto é o versículo 20, que Deus fala assim para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se você pensar bem comigo, se você pensar um pouquinho desse texto, o Senhor está falando: eu estou na porta, estou batendo. Se alguém abrir, isso significa que alguém estava para fora da casa, o Senhor estava para fora daquela casa. E quantas vezes nós estamos assim, como um castelo de cartas, um castelo de areias? Nós temos uma estrutura bela, nós temos uma organização bela, nós temos uma beleza que nós conseguimos mostrar para a sociedade, para todos aqueles que nos cercam, nos rodeiam. Contudo, internamente, nós somos frágeis, nós estamos cegos, nós estamos nus, nós estamos pobres e miseráveis, precisando de socorro. Contudo, enquanto nós não assumimos a nossa posição que nós precisamos de socorro, enquanto nós não assumimos a nossa posição que é digno de compaixão, enquanto nós não assumimos a nossa posição que nós estamos cegos, nós estamos nus, nós não poderemos comprar. Se você já tem, você não compra. Pensa comigo. Se você já tem estoque de comida suficiente, a não ser que você seja um comprador compulsivo, você não vai atrás de comprar mais comida. Contudo, se você reconhece que está faltando alguma coisa, você vai atrás de conquistá-la. Não sei se você conseguiu entender o meu ponto. Se eu e você continuarmos na posição que está tudo bem, achando que a nossa beleza exterior é o que importa, que a nossa forma exterior é o que importa, e que aquilo que nós estamos mostrando é o que mais importa, enquanto nós internamente estamos pobres, cegos, nus e miseráveis, nós não queremos atrás, nós não queremos abrir a porta, porque nós achamos que Cristo já está lá dentro. Nós não queremos pedir para que Ele habite, para que Ele nos transforme, porque nós achamos que nós já estamos transformados. O pior desse texto é o versículo 17, porque ele fala: você não reconhece a sua real posição. Não adianta as outras pessoas talvez até reconhecerem que nós estamos mal, mas enquanto eu e você não reconhecermos o nosso estado verdadeiro, nós não poderemos mudar quem somos. E para falar que coisa exterior não é uma coisa exclusiva desse texto, eu quero lembrar com você Mateus capítulo 23, verso 27, em que Jesus, falando com os escribas e fariseus, ele fala: rapaziada, pera lá, rapaziada. Vocês são como sepulcros caiados. E sepulcro caiado, isso aí é uma expressão muito comum no evangelicalismo, nas nossas igrejas, mas eu fui até pesquisar para ser uma forma mais fácil de explicar. Sepulcro, você já deve saber, sepulcro é uma tumba, enfim, na tumba, nossa, fui longe, né? É um túmulo, por assim dizer, e caiado era uma forma de pó branco, que passava no sepulcro e deixava ele mais belo, mais bonito. Quando o Senhor está falando para aqueles escribas e fariseus, vocês são como um sepulcro caiado, tá falando: cara, não importa se a beleza exterior de vocês está a coisa mais linda do mundo. Vocês são um sepulcro. O que é um sepulcro? Tem coisa morta lá dentro. Não importa a beleza exterior, tem coisa morta, tem gente morta dentro lá. Não adianta você querer passar uma imagem de beleza se lá dentro está morto. Não adianta você querer passar a imagem de coisa mais bela se lá dentro está impuro, ainda mais para a cultura judaica. Não adianta você querer mostrar uma coisa bela exterior, enquanto o seu ser
Enquanto dentro, enquanto no interior, você ainda precisa de salvação. Enquanto você lá no seu interior, você ainda está cego, você ainda está nu, você não consegue olhar, você não consegue cobrir as suas vergonhas, você não tem posição nenhuma. Mas para isso é necessário reconhecer. E hoje o Senhor está à minha porta, à sua porta, batendo. Se eu e você abrir, porque é muito interessante que o nosso Senhor ele não é um Senhor impositivo, né? Versículo 20, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, tem duas coisas aqui, né? Primeiramente, a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Às vezes nós estamos com nossos ouvidos fechados e já não ouvindo mais a voz do nosso Cristo. Não ouvindo a voz daquele que não quer bem. Não ouvindo mais a voz daquele que se entregou e morreu por mim e por você. E não somente nós temos que ouvir a voz, porque só ouvir e deixar a pessoa para fora não adianta. Só ouvir e deixar Jesus para fora não adianta. Nós precisamos ouvir e abrir a porta. E Jonas, quando ele abrir a porta, ele vai vir, vai quebrar tudo eu, vai quebrar minha casa, vai revirar, vai bater em mim, vai me espancar, vai jogar tudo na minha cara. Não, não. Quando nós abrimos a nossa porta do nosso coração, ele entrará na nossa casa, ceará conosco e nós com ele. O que o Senhor quer ter com você é comunhão. Só que para isso ele precisa estar dentro. Não tem comunhão. Eu não sei se você passou pela experiência de conversar com uma pessoa do lado de fora da casa. É meio bizarro. Até por uma falta de respeito, né? Se você já conhece a pessoa, se ele é teu amigo, se você disse que conhecer, você vai lá receber a visita e deixa ele para fora do portão e não faz nenhum convitinho para entrar, pelo amor de Deus, muito chato. Tô brincando. Nós precisamos convidar o nosso Senhor para entrar na nossa casa. Ele está pronto, está batendo a porta. Nós precisamos ouvir e abrir a porta. E é isso, gente. É isso. Nós não podemos basear a nossa espiritualidade, a nossa fé, e fazer como se fosse em castelo na areia ou castelo de carta. Que apesar do mais lindo que possa ser um castelo de areia, mais lindo, mais belo, mais formoso que possa ser um castelo de cartas, no primeiro toque é derribado. No primeiro toque cai. No primeiro toque desmorona. E eu e você não temos tempo a perder. Eu e você não podemos nos dar ao luxo de ficar com a nossa vida se baseando numa coisa bela, que é exteriormente bela, mas que por dentro é frágil. E por dentro desmorona fácil. Nosso Cristo está às portas. Ele já está voltando. E será que eu e você temos dado abertura e liberdade para que ele possa entrar na nossa casa? Para que nós possamos ceiar com ele? Ou será que nós estamos como a igreja de Laodiceia? Não reconhecendo que nós precisamos. Não reconhecendo que nosso Cristo está fora, batendo na porta, pedindo para entrar. E eu e você fechamos nossos ouvidos e ela falou, pô, tá tudo certo. Tenho muitas riquezas, já conquistei muitas coisas. É isso, gente. Um texto mais pesado, mais forte do que as últimas semanas, creio eu. Mas é uma coisa muito importante para mim e para você. Eu e você precisamos reconhecer. Nós precisamos do Senhor todos os dias. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração para ter comunhão com o Espírito. Ele está batendo a porta. Basta eu e você, abrirmos a nossa porta e cear com Ele. Um beijo, um abraço, uma boa semana. Vou pedir novamente, eu tinha pedido no começo, é que eu erro nesse ponto. Curte o vídeo se você gostou desse vídeo. Se você acompanhou esse vídeo todo e gostou, deixa um like, é muito importante, ajuda a engajar também. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E se assim você quiser, compartilha com seus amigos, compartilha no grupo da igreja, compartilha no Instagram, no Facebook, na sua rede social. Enfim, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter assistido até aqui e até semana que vem. Um beijo, um abraço, valeu e é nóis!